Hi, how are you? Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos. Nós vamos continuar ali um conteúdo que nós estávamos trabalhando na aula passada, que diz respeito aos substantivos contáveis e incontáveis em inglês. E depois, posteriormente, nós vamos iniciar um outro conteúdo, que é o uso do some, any e no, que aparece lá na página 13, tá? Porém, para nós iniciarmos então, fazendo uma breve retomada do que a gente havia falado um pouquinho na aula passada, eu coloquei aqui apenas um resuminho para a gente relembrar ali sobre quando que eu considero um substantivo como contável em inglês e quando que eu considero ele sendo incontável. Por mais que em língua portuguesa o substantivo seja contável, não significa que em inglês ele também será contável. Tá? Então eu comentei, inclusive, na aula passada, que alguns deles a gente acaba tendo ali que memorizar, porque seguem algumas outras regras diferentes daquelas que nós usamos em língua portuguesa. Então, olha lá. Countable nouns, que são os substantivos contáveis, eles são utilizados com aquilo que nós podemos contar por meio de números. Ou seja, aquelas expressões que se a gente colocar números, a gente consegue fazer a alteração desta palavra ali, acrescentando, digamos, um S no final, ou passando este substantivo para o plural. Por outro lado, os substantivos incontáveis a gente não consegue contar por meio de números, tá? Porque são palavras que trazem ideias ou qualidades que são abstratas. Geralmente a gente está falando de objetos ou coisas muito pequenas e normalmente não possuem forma no plural, ou seja, nunca são escritos no plural, sempre considerados no singular. Como o exemplo que eu dei para vocês na aula passada, money, de dinheiro. Dinheiro não conta, eu não falo dinheiros, eu falo dinheiro. Se eu for falar a moeda, se eu for especificar, por exemplo, reais, aí reais vai para o plural. Então, reais é um substantivo contável, dinheiro não. Por exemplo, informação. Information, em inglês, é sempre escrito information. Nunca tem a sua forma no plural. Então é um substantivo incontável, o que é diferente da língua portuguesa, né? Que nós temos informações, por exemplo. Então, retomando até o que eu já disse, vai ficar um pouquinho redundante, mas mesmo que em português o substantivo ele seja classificado como contável, em inglês, alguns deles podem não ser contáveis. E vice-versa, né? Pode ser incontável, pode ser contável e vice-versa, tá? Então, apenas fazendo uma retomada do que a gente havia visto e falado um pouquinho na aula passada, quando nós resolvemos alguns exercícios ali. Dando sequência, lá na página 12, nós temos um exercício, o exercício número 9, e eu decidi deixar ele para nós fazermos juntos. Eu não passei como homework, porque assim eu consigo intensificar um pouquinho mais, né, as explicações sobre essa diferenciação que nós temos do countable, contável, e uncountable, incontável. Provavelmente vocês estão olhando nessa tabela e perguntando o que é isso que está acontecendo aqui. Eu decidi colocar em uma tabela do que fazer as opções, igual tá ali na apostila de vocês, porque eu acho que ficava mais fácil para eu organizar aqui, tá? No exercício 9, vocês vão ter que colocar a legenda para os substantivos. Se o substantivo que está ali é contável, vocês vão pôr o C, countable. Se o substantivo é incontável, vocês vão colocar o U, uncountable, ok? Então, olha lá. O primeiro substantivo é time, tempo. Tempo
não é contável. Tá? Ah, mas existe times, mas se eu colocar o S no final, significa vezes. Né? Por exemplo, 1 vezes 1, 1 times 1. Esse time que aparece aí é tempo. Então, eu não coloco o S no final, ele não tem forma plural. Então, time é incontável. Se fosse minutos, teria. Horas, teria. Segundos, teria. Mas tempo, não. Então, é uncountable. Magazine. Magazine é contável. Eu posso colocar um S no final, magazines, e trazer para o plural, revistas. Né? Então, revista é contável. Countable. O próximo, confetti. Confetti, que é confete. O confete, assim como areia, assim como farinha, assim como açúcar, você não conta as unidadezinhas. Ah, aqui tem 1 confete, 2 confetes. Em inglês não se faz isso. Confetti é usado sempre no singular e, portanto, uncountable. O próximo, air. O ar. O ar é incontável. Também incontável. Uncountable. Holiday. Feriado. Holidays. Feriados. Então, é uma palavra que vai para o plural. 1 feriado, 2 feriados. Em inglês, é countable, contável. Flour, farinha. A farinha também é incontável. 1 farinha, 2 farinhas. Não, você não conta a farinha. Você não conta os grãozinhos minúsculos de farinha. Então, é uma questão de pequenas quantidades. Uncountable. Próximo, lá na letra G, para quem está acompanhando com a letra. Information. Olha, coincidentemente eu falei ali atrás, agora há pouco. Information, não existe informations. Porque information é uma palavra escrita apenas no singular. Então, information é uncountable, é incontável. Ok? A gente nunca vai colocar S ali para o plural. Party. Festa. Existe parties, festas. Então, party é contável. Milk, leite. Tudo que é líquido a gente não conta. Milk, leite é incontável. Incontável. Food, incontável. Comida. Porque a gente não coloca foods, comidas. É sempre food. Então, é incontável também. Music. Incontável. Por quê? Não existe musics. A gente não coloca o S no final, hein? É music. Tanto no singular quanto no plural. Table. Table é contável. Mesas. Tables. Contável. Lembra lá? Olha lá, chegamos agora no M. O M eu acabei de falar agora há pouco ali. Money. Dinheiro. Dinheiro não conta. Nós contamos as moedas. Reais, dólares, euro, libras. Mas dinheiro em si não contamos. Flower. Existe o plural. Flowers. Então, flower é contável. E o último, water, que é água. Então, novamente, retomando aquilo que eu havia dito, como nós estamos falando de líquido, líquido não é contável. A gente não coloca waters com S no final. A gente sempre faz uso de water. Então, confiram ali, pessoal, façam a separação certinha. Eu fiz com vocês porque assim eu acredito que fica até um pouco mais fácil na hora de ir trabalhando, tá? O próximo que nós vamos fazer agora é o exercício número 10, lá na page 12 ainda. Read the following excerpts and in each of them, classify the underlined nouns as countable or uncountable. Justify your answers. Então aqui nós temos que ler os fragmentos a seguir. Só que eu já digo para vocês que nós não vamos trabalhar com a leitura porque o exercício ele é bem pontual.
ele pede para a gente classificar os substantivos que estão grifados. Então, não tem nenhuma parte de interpretação. E outra questão que o exercício pede é para justificar por que os substantivos são contáveis ou incontáveis. Também não há necessidade, gente. Se é contável, porque dá para contar em quantidade. Se é incontável, é porque não dá para contar em quantidade. Se vocês quiserem acrescentar daí essa informação, ok. Mas aqui, como nós estávamos falando de feriados, né, de datas comemorativas, nós temos o Valentine's Day, né, e um textinho que fala um pouco sobre o que as pessoas fazem no Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Mas, como o exercício aqui ele é bem pontual sobre countable e uncountable, nós vamos diretamente nisso então. Nós temos ali gifts, chocolates e time. Então, nós temos 3 palavrinhas. Só pela escrita delas, nós já sabemos quais são contáveis e quais são incontáveis. Vamos pensar ali comigo, ó. Gifts são contáveis. Presentes. 1 presente, 2 presentes, 3 presentes, 4 presentes. Chocolates tem um porém. Se eu coloco estes chocolates dentro de uma caixa, aí ele é contável. Só que se eu estiver falando de apenas um chocolate, digamos, eu tenho uma barra de chocolate, ela é incontável. Se eu tenho um pacote de chocolate, né, um pote de chocolate, uma lata de chocolate, aí é incontável. Certo? Então, olha lá. Então, contável pode ser gifts e chocolates. E incontável também pode ser chocolates, como eu disse para vocês, quando a gente tem em uma barra. A barra de chocolate é incontável. Eu não estou contando barras, estou falando de chocolate. Tá? Em inglês é incontável. E time, que é tempo. O tempo também é incontável. Contamos minutos, segundos, horas. Tempo não contamos. Ok? Então, são algumas palavras ali que correspondem a presentes, né, itens cotidianos presentes ali na realidade do Dia dos Namorados, que é diferente do que é comemorado aqui no Brasil. Na letra B, nós temos ali Christmas, que é o Natal, uma outra data comemorativa, né? Então também está falando da comemoração do Natal nos Estados Unidos, enfim. Só que como o exercício ele é pontual, nós vamos apenas ali na resolução. Nós temos, então, workplaces, joy e gatherings. Então, nós temos 3 substantivos para nós classificarmos ali. Olha lá. Countable. Então, o que vem com S geralmente é contável, pessoal. Workplaces são os locais de trabalho. E gatherings são reuniões. Ok? Já o joy que apareceu ali é diversão. Então, diversão a gente não conta porque diz respeito a um sentimento. Ok? Então, neste caso, workplaces e gatherings, a gente conta. Locais de trabalho, reuniões. Joy, a gente não vai contar. Ok? Acredito que tenha ficado um pouco claro com relação a tudo isso, mas a regra básica é essa. Contável, a gente conta em quantidade, geralmente a palavra vem no plural. Incontável, a gente não conta. E para a gente dar sequência nos nossos conteúdos agora, nós vamos começar um conteúdo novo. Caso vocês queiram ir anotando isso que eu estou colocando nas telas, para a hora que vocês precisarem estudar, ou para até mesmo no momento de realizar os exercícios, fiquem à vontade. Então, se vocês quiserem fazer pausas, aí vocês veem como que fica melhor. Ou então anotar o número da videoaula, caso seja necessário voltar na videoaula, tá? Porque aqui na apostila não tem muitas explicações com relação a isso, e eu acabei detalhando bastante aqui para vocês.
Nós vamos trabalhar sobre um pouquinho agora sobre o uso de some, any e no, tá? Primeiro de tudo, estes some, any e no, estes três termos, eles vão ser utilizados tanto com os substantivos contáveis quanto incontáveis, né? Já que a gente está falando de substantivo. Não tem nada a ver se é contável ou incontável, eles são utilizados com os três. E essas três expressões, essas três palavrinhas, elas são utilizadas quando a gente quer falar ou quando a gente quer indicar a quantidade de alguma coisa. Por isso que a tradução, ela varia muito da frase dependendo do que eu estou falando. Alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhuma, nada, zero, né? Traz às vezes uma ideia de zero, de nenhum, enfim. Então, em termos de tradução, não temos como prever. Depende da frase que a gente elabora e do sentido que essa frase apresenta dentro de uma sentença. Some. Então, nós vamos começar com o some. Quando que eu utilizo some? Primeiro, ele tem a tradução de algum, um pouco de. Então, dependendo da situação, ele tem este sentido. Utilizado em frases afirmativas. Então, guardem isso, afirmativas. E em perguntas, quando você estiver fazendo um pedido ou oferecendo alguma coisa para alguém. Ok? Sempre nas afirmativas. E as perguntas, mas quando a pergunta fizer pedido de alguma coisa ou oferecimento de algo. Olha os dois exemplos que eu coloquei para vocês. There is some soda in the refrigerator. Então eu quero dizer que tem um pouco de água na geladeira, né? Tem água na geladeira. There is some soda in the refrigerator. E é uma frase afirmativa. E olha de baixo agora, é uma pergunta. Would you like some cake? Would you like some cake? Você gostaria de bolo? Você gostaria de algum bolo? Você gostaria de um pedaço de bolo? Enfim, de um pouco de bolo? Would you like some? Por quê? Porque eu estou oferecendo algo para alguém. Então, neste caso, eu uso o some. Próximo. O N. O N também a tradução vai variar, depende da sua colocação na frase. Qualquer, algum, nenhum. E ele é utilizado em interrogativas, quando eu não estou oferecendo e não estou pedindo nada. Ok? Então ele é usado nas outras interrogativas. E nas frases negativas, quando aparece o not. Ou seja, quando o verbo auxiliar, ele vem na negativa. Tem que ter not na frase, o verbo na negativa. Pode ser a forma abreviada? Pode, mas tem que ser negativa. Olha os exemplos. Do you have any money to buy 5 more spoons? Você tem dinheiro para comprar mais 5 colheres? Então, do you have any money? Eu não estou oferecendo, eu não estou pedindo nada. É uma pergunta normal, então é any. There aren't any spoons on the table. Não tem colheres na mesa. Estou falando, não tem colher na mesa. There aren't any. Então, any é usado em perguntas e negativas com verbo na negativa. E o no, que significa nenhum, nada, ele traz uma ideia de zero, de nada, ok? Ele é usado, prestem atenção, frases afirmativas, mas eu quero dar a essa frase um sentido negativo. Ou seja, o verbo auxiliar, ele não vem com not. Em português, basicamente, nós não usamos isso. Mas em inglês, digamos assim, tem duas formas de eu montar a frase negativa. Ou eu uso N, ou eu uso no. Só que no N,
tem que ter o verbo na negativa. E com o no, a frase ela tem a estrutura de uma frase afirmativa, só que o sentido dela vai ser de sentido negativo. Olha ali. There is no money in my wallet. Não tem dinheiro na minha carteira. There are no balloons on this wall. Não tem balões nesta parede. Então, o no é a ideia de não, de zero, de nenhum. Como vocês queiram utilizar na tradução ali. Nada, nenhum, tá? Então, no é usado em frase afirmativa que tem sentido negativo. Ok? Aí, pegando ali no nosso conteúdo, no nosso material, lá na página 13, nós temos o exercício 11. E o nosso exercício 11, ele diz o seguinte. Prestando atenção, né, naquelas frases que tem ali em cima, e as frases eu acabei utilizando elas ali nos exemplos atrás, ó. Essas frases aqui eu acabei retirando ali de cima mesmo, tá? Então, prestando atenção nessas frases, some, any e no are used with. São usados com countable nouns only, com substantivos contáveis apenas, uncountable nouns only, com substantivos incontáveis apenas, ou com both countable and uncountable nouns, com substantivos contáveis e incontáveis. De acordo com a primeira regra que eu coloquei para vocês lá atrás, os três são usados com substantivos contáveis e incontáveis. Então, a letra A, alternativa correta, 3. Both countable and uncountable nouns. E na letra B, according to the examples, is it right to say that some? De acordo com os exemplos, é correto dizer que o some 1. Suggests an indefinite quantity or amount, and it can be used in negative and interrogative sentences. Offers. Sugere uma quantidade indefinida e pode ser usado em negativas e sentenças interrogativas com oferecimento. Ou suggests an indefinite quantity or amount, and it can be used in affirmative sentences and questions. Offers. Sugere uma quantidade indefinida e pode ser usado em sentenças afirmativas e perguntas fazendo um oferecimento. Então, neste caso, como a gente viu lá atrás, ele é usado na afirmativa e em uma pergunta quando eu ofereço ou peço algo. Então, na letra B, a opção correta, número 2, number 2. C. When it comes to the use of any, it is correct to state that. Quando se fala, né, sobre o uso do any, é correto afirmar que 1. It suggests a small quantity or amount when used in questions and not even a little or one when used after negative verbs. Ele sugere uma pequena quantidade quando é usado em perguntas e nem um pouco ou nenhum quando usado em sentenças negativas, quando usado depois de negativas, depois de sentenças negativas com verbo na negativa. E a outra sugere, it suggests a big quantity or amount in negative clauses and in an indefinite amount in questions. Sugere uma grande quantidade em sentenças negativas e uma quantidade indefinida em perguntas? Não tem nada a ver de indefinida em perguntas, certo? Então, neste caso, a número 2 não tem nada a ver. É a number 1 mesmo. Sugere uma pequena quantidade quando é usado em perguntas e nem um pouco quando é usado em after negative verb forms, depois de verbos na forma negativa. Então, a letra C é o exercício number 1. E a D, based on the observation of the given examples,
o know. Então agora a gente vai pensar um pouquinho sobre o uso do know. Suggests implies a negative idea and it can be used with negative verb forms. Implica uma ideia negativa e pode ser usado com os verbos na negativa. Ou suggests a small quantity and it is always followed by negative verb forms. Sugere uma pequena quantidade e é sempre seguido por um verbo na forma negativa. Então, o know, ele implica uma ideia negativa e não pode ser usado com verbos na forma negativa, né? Então, neste caso, a letra D, a opção correta é o número 1. Ok, pessoal? Bem, então é isso. Alguns exercícios eu listei aí como homework. Então, adianto para vocês aqui o exercício 12 da página 13 e o 13 da página 14, que é sobre esse conteúdo. Então, eu quero que vocês façam como homework também. Ok? No exercício 12, vocês vão marcar a melhor alternativa de acordo com a imagem. E no 13, vocês vão reescrever aquelas frases que tem ali, trocando o know por N e fazendo as alterações necessárias ali. Lembrando que quando tem N, o verbo auxiliar vem na negativa. Ok? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!